Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Dani Bogioni, eu sou professora universitária aqui em Ankara, capital da Turquia, país onde eu vivo há mais de 20 anos. Paralela às minhas atividades acadêmicas, eu sou engajada no enfrentamento contra o tráfico de pessoas, produzindo conteúdos de alerta e fazendo um trabalho preventivo aqui na internet. Antes de entrar no tema específico de hoje, que é o caso do bebê Nicolas, de 2 anos, um garoto de Santa Catarina que supostamente foi entregue pela mãe para um traficante de pessoas, um suposto traficante de pessoas. Então, antes de falar desse caso, vamos tentar repassar essa matéria. Afinal, o que é o tráfico de pessoas? Como isso é feito? Quem está na mira? O tráfico de pessoas é, em termos bem simples, quando uma pessoa obtém lucro comercializando outra pessoa, vendendo ou explorando um outro ser humano para fins financeiros. Ninguém está fora da mira, desde adultos, homens, mulheres, crianças, meninos, meninas, adolescentes, bebês e até gestantes. E qual a finalidade do tráfico humano? Por que fazem isso? Como eu falei anteriormente, para gerar riqueza para quem trafica, através da exploração sexual, trabalho análogo à escravidão, adoção ilegal, a extração de órgãos ou tecidos, para uso de barriga de aluguel e até mesmo para cônjuge no contexto de um casamento fraudulento ou forçado. Esse é o terceiro crime mais rentável do mundo, só perdendo para o narcotráfico e o tráfico de armas. O ser humano gera muito lucro, que seja através do trabalho, nesse caso, na maioria das vezes análogo à escravidão, e também os órgãos de um ser humano valem muito no mercado paralelo. E quem pode ser vítima desse crime? Quem está na mira? Qualquer um, ser humano. Mas, principalmente, mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade econômica e ou emocional, psicológica. Eu já trabalhei com vítimas de tráfico de pessoas, mulheres, que não tinham problemas financeiros, mas apresentavam provavelmente algum problema de ordem emocional, psicológica ou psiquiátrica. Portanto, não necessariamente a pessoa pobre é a única na mira do tráfico, apesar de realmente ser em maior número. Segundo o relatório de 2018 da UNODC, que é a Divisão de Drogas e Crimes da ONU, 72% dos casos são mulheres e meninas. Então, no tema de hoje, nós vamos focar no tráfico de crianças e adolescentes, mais especificamente o tráfico de bebês para adoção ilegal, visto a repercussão do caso em Santa Catarina, do bebê Nicolas, de 2 anos, que supostamente foi entregue voluntariamente pela própria mãe para o suposto traficante de bebês, Marcelo Valverde, de 52 anos. Lembrando que a comercialização de bebês para o tráfico não é uma prática criminosa recente, pode ser inclusive muito mais antiga do que o primeiro caso registrado em 1983 em Curitiba, que ficou conhecido como o caso Fabinho, com o sequestro de um bebê recém-nascido dentro de uma maternidade na capital paranaense. Na época, Paraná, Santa Catarina bastante, de uma forma geral, o sul inteiro teve uma onda de desaparecimento de crianças para adoção ilegal para o exterior. Mais à frente eu vou falar um pouco mais por que essa predileção pelo sul do Brasil para certas práticas ilegais envolvendo crianças. Para falar do caso do bebê Nicolas, eu vou usar como base uma matéria do G1 e também do R7. Antes de entrar na matéria, o que sabemos? Que o bebê vivia em Santa Catarina, Florianópolis, com a mãe, de 22 anos, e a avó materna. Vamos à cronologia do desaparecimento. Dia 30 de abril, o menino foi visto pela última vez com a mãe pela avó materna, em São José, Grande Florianópolis. Dia 1º de maio, a avó do menino perguntou à filha sobre o menino. A mulher disse que a criança estava na casa de uma amiga. Ela falou para a mãe que tinha ido para a casa de uma amiga comer uma pizza e tinha deixado o bebê lá, porque a amiga também tinha crianças e estava tudo bem. Dia 2 de maio, a mãe do menino foi hospitalizada desacordada. Bom, aqui vou sair da matéria. Uma fonte próxima à família, eu não tenho como confirmar as informações que eu vou passar aqui agora, mas de acordo com essa fonte, que diz ser próxima à família, diz que a mãe do garoto tentou suicídio arrependida por ter entregado a criança. E eu queria mostrar na tela para vocês o bilhete que a mãe deixou para o filho, que dizia: "Eu não te abandonei, eu só escolhi o melhor para você. Não se esqueça." Essa imagem é do programa Balanço Geral. Portanto, esse foi um bilhete que ela deixou para a criança antes de passar mal e parar no hospital, tá? 3 de maio, a avó entrou em contato com a amiga da mãe, a da pizza, que informou que o bebê não estava com ela. Ela teria indicado que a criança poderia estar com o suposto pai da criança. Na família do suposto genitor, ele não foi encontrado pela avó. Dia 4 de maio,
A avó procurou a polícia civil e também, acrescentando aqui, o irmão da mãe, o tio do Nicolas, é humorista, influenciador digital, então ele conseguiu bastante atenção da mídia, né, por ter uma presença na internet, fez vários apelos em suas redes sociais à procura do sobrinho. Isso aí chamou bastante a atenção da mídia e expediência também, acredito eu, na procura do bebê. Então vamos entrar no texto agora por Wesley Bischoff para o G1, do dia 10/5. Em depoimento, a mulher chegou a dizer que tinha entregado a criança espontaneamente. Por outro lado, a polícia acredita que suspeitos se aproveitaram do estado de vulnerabilidade dela. A mãe do bebê de 2 anos, que desapareceu em Santa Catarina e foi encontrado em São Paulo, é considerada investigada pela Polícia Civil Paulista. O bebê foi encontrado em um carro com Marcelo Valverde e Roberta Porfírio. Aqui no caso, o Marcelo é o intermediário, né? O suposto traficante, e a Roberta Porfírio, quem ficaria com o bebê. Os dois foram presos suspeitos por tráfico de pessoas. Em depoimento à polícia, há alguns dias, a mãe chegou a afirmar que tinha entregado a criança espontaneamente, sem ter sido ameaçada ou ter recebido vantagens. Então a mãe afirma, em depoimento à polícia, que ela não recebeu nenhuma vantagem, no caso dinheiro, talvez, do traficante. Conforme a delegada Sandra Mara, da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de São José, a mãe do menino e o homem preso teriam se conhecido quando ela entrou em grupos sobre gravidez nas redes sociais, depois que descobriu a gestação. Agora vamos parar. As redes sociais, né? Que é a minha luta diária, constante e incansável aqui nesse canal. As redes sociais, a internet, não é só um ambiente propício, dependendo de quem usa, de ambos os lados, não só propício, mas vantajoso para a execução desse crime. Aliás, para vários crimes, mas principalmente é vantajoso para o aliciamento para o tráfico de pessoas. O criminoso está protegido por trás de uma câmera. Ele não está numa praça de alimentação, num shopping, numa praça, se expondo, mostrando a cara. É você e ele. É feito um chat privado entre ele e a vítima. Não chama a atenção de ninguém. Isso é uma facilidade e traz segurança para a execução do crime. Outra, por trás da tela, o aliciador, ou quem quer que seja, pode se passar por quem ele quiser. Ele pode inventar a personagem que ele quiser, dependendo dos interesses dele, do alvo dele, e executar esse crime de uma maneira muito mais fácil do que presencialmente. Essa mãe entrou num grupo nas redes sociais, Mãe de Primeira Viagem, como sabemos, um grupo para gestantes. Vocês acham que ela entrou num grupo Venda de Bebês no Facebook? Minha opinião. Eu acho improvável que ela tenha entrado num grupo Venda de Bebês no Facebook, mesmo porque eu não acredito que a plataforma deixaria isso ocorrer dessa maneira. Mas ainda assim pegaram ela. O que pode dar errado num grupo para gestantes no Facebook? Tudo. Dependendo de quem usa, do usuário, dependendo de quem participa, mas ali, naquele grupo, inofensivo, até saudável, trocando informações sobre gestação e maternidade, ela foi aliciada. E o que é aliciar uma pessoa? É atrair a simpatia daquela pessoa, envolver, enganar, prometer, até você acreditar que aquilo que ele está te vendendo, aquela ideia, é a melhor ideia do mundo. Dependendo de quem ouve, infelizmente cai vítima. É por isso que eu insisto que muitas vítimas desse crime, não todas, mas muitas vítimas desse crime, mais que dificuldades financeiras, mesmo que as tenham, têm dificuldades de ordem emocional, psicológica, psiquiátrica. Se fosse só o dinheiro o problema, nós teríamos muito mais casos. Aliás, todo pobre venderia seu filho se o problema fosse só o dinheiro, não é? Portanto, eu não acredito que essa mulher tenha entrado num grupo de Facebook com o propósito de vender o filho ou entregar o filho de alguma maneira, por pior que seja a sua situação financeira. Ela foi aliciada no meio do caminho, porque esse pessoal sabe com quem trata. Eles conhecem as suas vítimas em potencial. Eles sabem quem tem o perfil de vítima e quem seria, no caso, de uma pessoa que não está estabilizada emocionalmente, uma pessoa mais vulnerável psicologicamente. Nem sempre é o caso, mas muitos casos, principalmente com os quais eu já trabalhei, a mulher não tinha algum problema financeiro e ela foi vítima desse tipo de crime. É por isso que eu sempre alerto no canal. Quando eu recebo os relatos daquilo que as pessoas acham ser namoro, por exemplo, que as pessoas estejam mais capacitadas para
frequentar a internet, porque é aqui mesmo que eles estão massivamente. E se você estiver um pouco mais vulnerável, você vai acreditar naquele monte de mentiras, naquela proposta de uma vida no exterior, a proposta de um modelo, a proposta para uma esposa, a proposta de um trabalho super faturado, super bem pago, muito acima daquilo que você apresenta no seu CV. É muito importante saber discernir o joio do trigo quando você está na internet. Chamadas aleatórias nas redes sociais, olá, hi, hello aleatórios nas redes sociais, pode te embarcar numa furada que muitas vezes, na maioria das vezes, não tem volta. Você tem que se armar quando entrar na rede. Infelizmente, essa é a verdade. Porque, como eu falei, por aqui é muito mais vantajoso aplicar praticamente qualquer tipo de crime por causa da segurança que confere ao criminoso, até um certo ponto, né? Então vamos voltar ao texto. Em um primeiro momento, a mãe negou entregar a criança, mas 2 anos depois decidiu fazer a entrega de forma espontânea. Então, aqui no caso, ele trabalhou em cima dela por 2 anos, né? Foram 2 anos aliciando a mãe do Nicolas, 2 anos. Ela foi convencida a entregar a criança por conta da fragilidade, isso diz a delegada de São José. Ela é muito jovem, ficou grávida com 19, 20 anos, não tem um emprego, ela tem alguns cursos, mas essa fragilidade emocional e psicológica dela dificulta a inserção no mercado de trabalho, fecha aspas, palavras da delegada. A polícia não deu esclarecimento sobre o pai do menino, que é registrado apenas com o nome da mãe. Após ser encontrado em São Paulo, o bebê que desapareceu em Santa Catarina foi encaminhado para um abrigo. O retorno dele para Santa Catarina depende de uma decisão da Justiça Paulista. Abre aspas, essa criança está submetida à jurisdição do Poder Judiciário de São Paulo, que vai determinar as medidas. A mais aguardada é que ela retorne o mais rápido possível. Para onde, né? Aqui eu pergunto, para onde essa criança vai? Porque, infelizmente, a mãe, no caso, ela não apresenta condições de tutelar esse menor, né? A avó, eu não sei qual é a situação, também a fonte próxima à família diz que quem passa a maior parte do tempo com a criança é a avó. Informações não confirmadas, como eu falei, a fonte próxima ao casal me informou que a avó é quem cuida mais da criança. Eu não posso confirmar ou negar, é o que me foi passado. Então, para onde essa criança vai, né? Não sabemos. O Ministério Público de Santa Catarina informou que ingressou com uma ação para que a criança seja transferida para São José, na Grande Florianópolis, onde reside. Sinceramente, é muito preocupante, né? A situação do bebê Nicolas. Quem é que vai tutelar essa criança? Eu, como falei anteriormente, não acredito que a mãe esteja apta a zelar por ele, né? Visto o que aconteceu aqui. Ela entregou a criança, ela confirmou à polícia, inclusive na nota vocês viram, né? Que a nota está bem reveladora também. Meu filho, eu fiz isso porque eu te quero bem. Não me odeie, uma coisa lá desse tipo. Portanto, como ela disse à polícia, ela entregou o filho a um traficante de pessoas, que também pode enquadrá-la na 149A, né? Que é o artigo do Código Penal que refere ao tráfico de crianças. A venda do bebê ou a entrega de um ser humano para outro é um crime. Portanto, eu não sei como as autoridades vão avaliar esse caso. O fato é que ela realmente pode ser enquadrada na 149A. Em outras leis também, né? Aí entra a ECA e vamos deixar isso aqui para as autoridades que eles façam a melhor escolha para o bebê, que eles façam essa decisão visando o bem-estar e a saúde dessa criança. Infelizmente, nem sempre é do lado da mãe. Pessoal, agora eu queria falar com vocês do histórico assustador de Santa Catarina quanto ao tráfico de bebês, principalmente para o exterior. Não só Santa Catarina, o carro-chefe ali Santa Catarina, mas o sul todo. Essa evasão de bebês do sul para o mundo vem desde a década de 80. Principalmente ali nos anos 80, 90, muitos bebês saíam da região e saem até hoje para o exterior. A região é praticamente um berçário para esse tipo de crime, principalmente pelo fato do fenótipo, que é muito comum na região, pele branca, olhos claros, serem um atrativo para os casais estrangeiros. Nem todas as crianças traficadas têm esse fenótipo, a pele branca e os olhos claros, mas para fim de adoção internacional é o preferido pelos estrangeiros. É importante frisar aqui que não só bebês brancos são traficados. Para esse tipo de crime, sim, mas existem outros, como remoção de órgãos. Um fato interessante que eu queria compartilhar com vocês também, uma peça-chave e um nome importante nessa evasão de bebês do Brasil para o exterior,
é de Arlete Lu, uma ex-traficante de bebês, hoje com 72 anos. Acredita-se que a quadrilha de Arlete Lu tenha sido responsável por quase 12 mil bebês traficados nos anos 80 e início dos anos 90. E para quem tiver interesse em ver quem é e ver como uma traficante de pessoas opera, tem uma matéria com ela, com a própria, contando como fazia o que fazia. Ela conta em detalhes. Ela deu uma entrevista para a TV Record, Repórter em Ação, matéria de 8 anos atrás. Veja o link na descrição do vídeo. Assistam para vocês verem aquilo que eu expliquei lá atrás, o que é o tráfico de pessoas e a coisificação do ser humano. Ela fala dos bebês que ela traficou, principalmente para Israel e para a Europa, como coisas como bolsas, sapatos. Não tem um vício no olhar, ela não se arrepende, ela falou que ela acredita que ela deu uma vida maravilhosa para aqueles bebês e que as mães se livraram de um embuste em casa. Ela afirma isso na matéria, é bem interessante ver como também funciona a mente de um criminoso, traficante de pessoas. Bom, vou passar para vocês aqui um pouco daquilo que sabemos da Arlete, que ela fez denúncias bastante graves nessa reportagem da Record, que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. De acordo com informações do Wikipédia, Arlete Honorina Vitor Rilu é uma ex-traficante de crianças condenada, natural de Itajubá, Minas Gerais, que viveu no Paraná, Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Seu paradeiro é desconhecido ao menos desde 2016, quando tinha 72 anos e vivia no litoral de Santa Catarina. Na ocasião, quando ela concedeu a entrevista exclusiva ao programa Repórter Record, investigação da TV Record. Bom, então ela deu a entrevista, colocou a cara a tapa, mostrou a cara, né? Ela já tinha sido condenada e liberada. Ela falou muito. Ela já foi condenada e solta. Não por tráfico de pessoas, ela foi enquadrada por falsificação de documentos que ela obtinha para retirar essas crianças do Brasil. Embora o nome Arlete Lu apareça vinculado a milhares, a estimativa é de até 12 mil de casos em que crianças foram retiradas ilegalmente do Brasil e adotadas por casais estrangeiros, com destaques para as famílias em Israel e na Europa. O primeiro caso de que se tem notícia foi registrado em Curitiba, como eu falei anteriormente para vocês, em 1983 e ficou conhecido como caso Fabinho, com o sequestro de um bebê recém-nascido dentro de uma maternidade da capital paranaense. A partir da resolução do caso, surge uma denúncia de venda de crianças para exportação para Israel, todos com a intermediação de Arlete Lu, que cobrava altos honorários em dólares, com a suposta cumplicidade ou ao menos conivência de membros do juizado de menores e até de agentes da Polícia Federal. Apesar do caso Fabinho ser o primeiro amplamente conhecido, existe a suspeita que a quadrilha de Arlete tenha começado a agir em 1968, quando ela tinha apenas 27 anos. O esquema de Arlete Lu era particularmente atuante em Israel, onde estima-se que cerca de 3 mil crianças tenham sido adotadas com sua intermediação. Um número é tão alto que existe hoje no país do Oriente Médio um movimento organizado por jovens que foram adotados ainda bebês ou crianças de forma ilegal e que hoje desejam conhecer a família biológica no Brasil. As crianças da região sul, mais precisamente do Paraná, Vale do Itajaí, Santa Catarina, e Camboriú, Santa Catarina, eram as mais procuradas por serem brancas com traços europeus. Como nos estados do sul houve grande colonização dos países europeus, tais traços foram mantidos ao longo das gerações entre grande parte da população local. Mas, lembrando, crianças de um fenótipo diferente, crianças de pele morena, de pele escura, também são alvo para o tráfico, porque o tráfico internacional de crianças, apesar de ter uma predileção, dependendo do país, de uma predileção por crianças brancas, outros tipos de tráfico existem também que têm predileção por crianças, independente de como elas são. Um país onde 50 mil crianças desaparecem por ano. Aí fala aqui que a Arlete foi presa, a prisão foi decretada no Brasil, ela tinha saído, ela conseguiu fretar um avião para o Mato Grosso, ela foi ficar em Israel por um período e ela foi presa em Tel Aviv por ter entrado no país com passaporte falso. Não é tráfico, não. Por ter entrado com passaporte falso, o que mais tarde lhe renderia acusação no Brasil de falsidade ideológica. A Arlete alegou ser advogada para tentar se livrar da prisão em Israel. A Arlete, ela era a mediadora, a aliciadora, a mediadora e muitas vezes a atravessadora. Ela fazia tudo.
Esse crime é organizado, tá? Nos dias de hoje, principalmente, dependendo do tamanho da organização, existem vários componentes atuantes no crime. Tem a pessoa que alicia, tem a pessoa que alicia, geralmente é quem atravessa. Aí, no caso, precisamos de um adulto, porque são bebês, mas muitas vezes nesse crime, o aliciamento é feito, como eu disse anteriormente, pela internet, mas a aliciada, a vítima em potencial, ela vai de encontro ao seu próprio destino, ela é adulta, ela viaja até aquele homem com uma proposta de emprego, proposta de casamento e etc. Ela mesma sai com as próprias pernas para encontrar com o seu aliciador, que ela não sabe que está sendo traficada, ela acreditou naquela proposta sem maiores cuidados, né? Eu fiz uma viagem recentemente à Inglaterra, meu marido é inglês, fomos para Birmingham, a cidade natal dele. Chegando no aeroporto, a primeira coisa que a gente vê são vários cartazes enormes alertando contra o tráfico de pessoas. Em inglês, em polonês, em várias línguas. Você é vítima de tráfico? Ligue agora, não passe por esse portão. Ligue nesse número. Aí eu pensei, isso é uma iniciativa maravilhosa, mas quantas dessas moças que estão passando por aqui se identificam como vítimas, sabem que são vítimas de tráfico? Para elas, elas estão indo de encontro ao namorado, estão indo de encontro ao empregador. Elas não sabem que são vítimas, na maioria das vezes. Elas ficam sabendo a duras penas quando chegam lá e têm o passaporte retido, são trancadas em regime de cárcere. Às vezes é um cárcere semi-aberto, às vezes é completamente fechado, e eles revelam a verdadeira natureza daquela viagem. Bom, tá aqui sua carteira de clientes e você começa a trabalhar amanhã de manhã, passa o passaporte para cá. Ela, não, eu vim ser babá, teve um engano. Não, senhora, a senhora veio para prostituição e vamos pular, que aqui a gente vai começar a atirar. E assim elas se deparam com essa cena, com essa realidade horrorosa, que na verdade foram traficadas. Existem vários casos aqui no canal, que as depoentes que conseguiram fugir, conseguiram se libertar da malha do tráfico, voltaram para contar. E muitas vêm aqui no Sobrevivendo na Turquia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma, principalmente, que chamou bastante a atenção do público, da moça que trabalhava numa papelaria em Brasília e foi aliciada para prostituição na Espanha, mas ela estava indo, na cabeça dela, para ser babá em Portugal. De babá em Portugal, ela parou na prostituição na Espanha. Uma moça que não tinha nenhuma passagem na indústria do sexo, formada em administração de empresas, foi aliciada dentro da papelaria enquanto trabalhava para prostituição, para um bordel na Espanha. E a oferta, a aliciadora que foi presencial, entrou na papelaria com um bebê, falando que precisava de uma babá para sua bebê, uma brasileira que dizia morar em Portugal e precisava de uma babá, queria uma babá brasileira. E ofereceu um salário enorme, muito fora da realidade, que não existe, não existe um juiz que ganha o salário que a babá iria ganhar. Ninguém, não existe aquele salário, mas ela acreditou e ela foi. E ela fugiu mesmo, ela fugiu com a roupa do corpo. Ela conseguiu fugir e foi uma história até conseguir voltar para o Brasil. Ela passou por poucas e boas, quase morreu. Bom, então fica sempre o alerta para vocês aqui, a questão do aliciamento, do amaciamento da vítima, desse 171 que o aliciador vai te jogar. Você não será, muito raramente, sequestrada no meio da rua, colocada num caminhão baú frigorífico e acorrentada. Não. Talvez nos filmes eles mostrem assim. Você irá com as próprias pernas, de boa vontade, acreditando em uma promessa falsa. Que no fim, como eu expliquei, depois que você embarcar, é muito difícil voltar. É por isso que eu trabalho muito na prevenção desse crime. O melhor remédio, quando o assunto é tráfico de pessoas, é a prevenção, porque a repressão muitas vezes não existe. Não existe um movimento, uma comoção para tirá-la de lá, não. Isso não existe não, tá, gente? Podem tirar o cavalinho da chuva, isso não existe não. Ela não pode embarcar. Eu tento trabalhar impedindo o embarque. Embarcou, você foi embora. E aí, dá-lhe fantástico, meu canal Sobrevivendo na Turquia. É assim mesmo, né, que você vai, os familiares vão desabafar e tentar, de alguma maneira, um apoio de quem quer que seja, tá? Não embarquem. Embarcou, você foi embora mesmo, né? Na maioria das vezes. Bom, continuando aqui, no caso da Arlete, uma das maiores traficantes de pessoas
conhecidas, né, no Brasil. Ela fala sobre um suposto envolvimento de autoridades. Segundo a Arlete, o esquema supostamente envolvia propinas, ajuizados de menores, cartórios, policiais federais, juízes, além do envolvimento direto de advogados, profissionais da saúde, como médicos e enfermeiros em maternidades. A quadrilha cobrava até $25 mil de casais e de famílias estrangeiras pela intermediação. Ainda nessa entrevista, ela chama o esquema de máfia e diz que havia gente dentro da Polícia Federal que vendia os passaportes em branco. Os documentos eram necessários para retirar as crianças do país. Cultura popular, que foi uma parte que eu achei bem interessante aqui também na página da Wikipédia. Temos novelas, filmes, seriados que falam sobre esse crime. Eu recentemente assisti um que é Bom Dia, Verônica. Ele retrata o crime de tráfico de pessoas, esse seriado, de uma maneira que eu nunca vi. E uma coisa que eu falei na época quando assisti foi da coragem de todos os envolvidos, dos atores, dos produtores, do diretor, o roteirista. É uma cópia muito fiel daquilo que eu sempre tento passar para vocês aqui. Portanto, assistam Bom Dia, Verônica no Netflix. Tem a temporada 1 e a 2. Não assistam a 1 e esqueçam da 2, não, que a 1 tem a ver com a 2 tem a ver com a 1. Ele dá o preâmbulo de como começa, você não sabe se aquilo é tráfico mesmo e tal. Aí ele escancara na temporada 2. Assistam Bom Dia, Verônica. Vamos nos munir da maneira que podemos. É um crime que não se fala muito nele, né? Falamos muito de tráfico de drogas, obviamente, né? O crime mais rentável do mundo. Narcotráfico, você sabe a cartilha, basicamente, do que é, onde ir, onde não ir, com quem se associar, com quem não se associar. Sabemos bastante, mas não sabemos do tráfico de pessoas, né? Então é importante toda e qualquer ajuda, principalmente quando tem matérias fictícias que representam tão bem a realidade, para a gente poder se munir, né? E também novela, sempre a Glória Pérez, que ela é excelente. O drama das crianças, que ficou amplamente conhecido no Brasil durante a exibição da novela Salve Jorge, da TV Globo, que falou largamente sobre o tráfico de pessoas, né? Incluindo o tráfico de pessoas para exploração sexual, no caso da Morena, e no caso os bebês também que foram traficados. O folhetim, que esteve no ar em horário nobre entre 2012 e 2013, não apenas abordou o assunto, como fez mesclando a história fictícia da personagem Aisha, interpretada pela atriz Dani Moreno, com depoimentos reais de crianças que hoje vivem em outros países e seguem buscando suas famílias biológicas. Na novela, Aisha é nascida no Brasil e é filha adotiva do casal turco Berna e Mustafa. Portanto, essa garota brasileira foi traficada, no caso aí, por uma figura como Arlete, uma adoção ilegal, um tráfico de criança. Portanto, série Adotados, essa série é muito boa, são os meninos, as crianças brasileiras em Israel. As adoções ilegais de crianças e bebês por meio do esquema de Arlete e Lu foram retratadas na série documental brasileira Adotados, que revela alguns casos de busca dos jovens por famílias biológicas e das mães biológicas por filhos desaparecidos, algumas inclusive com desfecho esperado por ambos os lados. Eles conseguiram se reencontrar. A série acompanha a saga de alguns dos milhares de casos em que o esquema estaria envolvido. Essa série está na Discovery Channel e no programa Investigação Discovery, tá? Um documentário de 7 episódios que pode ser também assistido pela assinatura da Amazon Prime. Bom, temos, pessoal, inclusive, um filme dos Trapalhões de 1984 que abordou o assunto tráfico de pessoas quando ninguém sabia o que era. A comédia dramática Filha dos Trapalhões, de 1984, toca no assunto do tráfico de crianças, que estava em voga à época dos casos envolvendo Arlete e Lu. O enredo gira em torno de Júlia, uma trapezista que, sem conseguir emprego, se vê obrigada a vender a filha para uma quadrilha que comercializa crianças fora do Brasil. O roteiro é baseado no filme O Garoto, de Charlie Chaplin. Eu termino por aqui. Eu espero que, mais uma vez, eu tenha conseguido passar alguma coisa para acrescentar aí no seu acervo do que é e o perigo que é o tráfico de pessoas, principalmente quando envolvem vulneráveis, menores. Portanto, sempre desconfiem de tudo e de todos. Depois que você assistir Bom Dia, Verônica, o problema vai ser... Eu não quero conversar nem com o cara na padaria, com a menina, com a caixa, porque qualquer um
pode ser um mandante do tráfico de pessoas e você não sabe, inclusive um familiar seu. Porque, de acordo com relatórios da ONU, 37% das vítimas de tráfico confiavam no seu aliciador. Que seja uma tia que está na Europa e diz que está ganhando muito bem, que tem uma vida boa e convida a sobrinha para ser atendente num hotel, num spa, trabalhar de babá, porque a tia supostamente trabalha de babá. Não, a tia, ela foi aliciada para o tráfico de pessoas e agora está aliciando a sobrinha. E é assim que essa corrente, essa cadeia vai se movendo. E muitas vezes as famílias não têm conhecimento que é isso que os familiares fazem no exterior. Que eles caíram na malha do tráfico e continuam aliciando outros familiares. Venha passar um tempo com a madrinha, você vai adorar aqui, um casarão, carrão, vida boa, mas a tia falou que trabalha limpando o hotel. Como ela ficou tão rica? Porque eu ganho em euro, diz a tia. Temos esse caso também no canal que eu vou deixar na descrição do vídeo. A sobrinha foi aliciada pela própria tia, que dizia trabalhar num spa. E a tia comandava uma rede bem grandinha de prostituição, tá? É isso, pessoal. No mais gerais, eu espero ter acrescentado mais uma vez com informações que sejam importantes para você, para sua prevenção e daqueles que são importantes para você também, principalmente os menores. Vamos ficar de olho, tá? Até mais. Tchau, tchau.